Soares com Olavo de Carvalho. Por incrível que pareça, vamos lá. Elza, a voz inesquecível. Na semana passada morreu uma das maiores artistas do mundo. Falo de Elza Soares, artista única no universo musical, considerado pela BBC de Londres, numa avaliação feita com críticos de música de diversos países, como a voz do século XX. E olha que temos as grandes divas americanas como Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Whitney Houston e a francesa Edith Piaf e muitas outras. Mas quem venceu foi a extraordinária Elza. A fama de Elza era mundial. Sua arte é respeitada por todos. Infelizmente foi embora antes do combinado, como dizia e diz, Rolando Boldrin. Mas o que me toma de vergonha e repulsa foi não haver uma só nota do governo federal ou daquele sujeito aboletado na Secretaria da Cultura do governo federal sobre sua morte. Nada, na dica de nada. Foram incapazes de reconhecer o valor dessa cantora espetacular. Mas não me causa espanto. Essa gente mal deve ter lido O Pequeno Príncipe, a versão ilustrada. O que dirá reconhecer a grandeza da nossa Elza Soares? Mas esta incapacidade do governo Bolsonaro de reconhecer os artistas intelectuais quando morrem é praxe. Não houve nenhuma homenagem, nota de pesar ou de piedade nas mortes de João Gilberto, Rubem Fonseca, Moraes Moreira, Aldir Blanc, Tarcísio Meira. Nada. É como se tais personagens nunca existiram ou que nada representaram no cenário cultural do Brasil. E aí eu faço uma pausa. Na última segunda-feira, morreu Olavo de Carvalho, cantado e decantado como filósofo e grande pensador, especialmente pela ala bolsonarista. Posso falar sobre Olavo de Carvalho com extrema tranquilidade. Já lia ele muito antes da sua fama nas redes sociais. Ele não tinha nenhuma formação formal, ou seja, nunca frequentou o ensino superior. Sua posição, contraposta à da intelectualidade e os prelados da esquerda, já eram a sua motivação quando escrevia. Antes de se bandear para o extremismo da direita, seus textos eram bem articulados e com fundamento. Outros, por sua vez, eram de uma bobajada sem par. Ele escrevia alguns textos bons e às vezes escrevia muita bobagem, sem nenhum fundamento, umas barbaridades sem nexo. Suas teorias de conspiração são de uma asneira que às vezes fica difícil acreditar se é a mesma pessoa que eventualmente escrevia, num bom texto, com ideias bem construídas, artigos sobre filosofia e política. No entanto, passou a defender Bolsonaro e tudo aquilo que ele representa. Começou a dar aulas para a turma do bolsonarismo, que o endeusaram como o último gênio da raça. E todas as asneiras ditas por Olavo viraram mantras para eles. Aliás, e até explicava essa adoração dessa gente por ele. Como os bolsonaristas, em sua maioria, têm cérebros do tamanho de um caroço de feijão, são representantes do caso clássico do discípulo que nada entende do seu mentor, mas mesmo assim o glorifica por esta razão. Não entende nada do que está sendo explicado. E assim vou tocando o barco, posando de grande sapiência. Eu estou dizendo aqui, não é porque ele virou bolsonarista que ele ficou ruim. Às vezes, até num período de bolsonarismo, ele escreveu alguns artigos até muito interessantes. Mas 70% era asneira. Os acólitos de Olavo de Carvalho o chamam de filósofo. E Bolsonaro deu-lhe o epíteto de farol do Brasil. Claro que é um exagero. Filósofo nunca foi, porque não criou nenhuma escola de pensamento. Ainda mais dizendo barbaridades, tais como as músicas dos Beatles foram compostas por agentes da KGB para alienar a juventude ocidental. Sim, ele disse isso mais de uma vez, certo? Que as músicas dos Beatles eram os agentes da KGB que faziam. Era favorável, inclusive, ao golpe de Estado no Brasil, isso lá em 2015. Quem diz tais asneiras não pode ser chamado de filósofo. Conhecimento sobre filosofia tinha de sobra, isso realmente ele tinha. Mas isso não faz de gênio que os bolsonaristas afirmam. Eram famosos os seus cursos na internet para aqueles poucos afeitos a estudos profundos, mas que se deliciaram com as falas de Olavo. Nunca nutri por ele qualquer admiração intelectual, o que não implica em reconhecer que ele tinha sólidos conhecimentos filosóficos e às vezes ou quase nenhum de ciência política. As suas falas, carregadas de palavrão, o desqualificava e com o tempo passou a ser personagem de si mesmo, comprando briga com quem não comungava com as suas ideias. O que me causou espécie foi o governo federal decretar luto oficial em razão de sua morte, quando pessoas muito mais representativas não tiveram o mesmo tratamento. E exemplos não faltam. Não vamos dizer, por exemplo, que João Gilberto ou Elza Soares, ou ainda Rubem Fonseca, tem mais importância intelectual do que o Olavo? Com certeza que sim. Mas o bolsonarismo é assim mesmo. Tentam passar que tem algum lustro intelectual, mas são ruins de doer. São incapazes de reconhecer que efetivamente tem muitas pessoas com mais importância cultural do que o Olavo de Carvalho, que não tiveram um átimo de reconhecimento por parte do governo federal.
Não sou daqueles que se alegram com a morte de Olavo de Carvalho, só porque era o tchutchuco dos bolsonaristas. Não comemoro a morte de ninguém, por mais desinteressante que seja essa pessoa. E para encerrar, indico aos amigos que Elza Soares tem uma belíssima biografia escrita por Zeca Camargo, aquele jornalista que está hoje na Bandeirante, que recomendo. E digo, sua voz nunca será esquecida ou calada. Um viva esta cantora transgressora e admirável. Um abraço a todos e mandando um abraço aqui ao meu amigo procurador Morapinho, certo? Um abraço aí que você está fazendo um excelente trabalho na Procuradoria, está de parabéns. Bom dia a todos e até segunda-feira.